E aí pessoal, tudo bem? Professor Rafael Gata aqui do site Geografia para Concursos e estamos voltando aqui com as aulas voltadas para quem vai fazer concurso nível médio do IBGE. E hoje nós vamos com a aula sobre conceitos de população. Você então que está estudando para o IBGE, é importantíssimo você saber sobre esse tema, até porque o IBGE é a casa que trabalha com, entre aspas, porque senão achar que é somente com isso, mas também com a contagem da população. Então a gente vai falar alguns conceitos importantíssimos que vão ser a base para que você entenda todo o restante do conteúdo sobre esse tema. Então, agora a gente vai aqui para o computador e nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre esses conceitos. Vamos lá? Então vamos lá, né? Como foi falado, hoje a gente vai falar sobre os conceitos de população, que são importantíssimos para essa prova do IBGE que você vai fazer, exatamente porque esses conceitos vão te dar base para que você possa entender todo o conteúdo sobre população, que é cobrado nessa prova de nível médio, né? E é importantíssimo também conhecer esse tema, porque o próprio IBGE é uma instituição que trabalha, grosseiramente falando, também, né, com a contagem da população. Então você precisa saber quais são os conceitos básicos que a geografia, o IBGE utilizam para entender esse tema. Antes a gente vai ver rapidinho aqui que a questão demográfica, né, da população, o que é demografia, que é o que estuda a mudança, né, da estrutura e tamanho da população humana. Ou seja, o IBGE e outros organismos mundo afora trabalham tentando entender todo o contexto, né, e toda a dinâmica que a população de cada país, no nosso caso do Brasil, ela se movimenta, né? Como que acontece, né, o crescimento, a redução da população, a idade, a questão do sexo, tudo isso, né, é verificado pelo estudo demográfico. E aí, quais são os conceitos e indicadores importantes, né? Aqui eu escrevi alguns, né? Taxa de natalidade, mortalidade infantil, alfabetização, renda per capita, produto interno bruto, taxa de urbanização e por aí vai. Ou seja, são indicadores que se consegue extrair a partir do censo demográfico, né? Que seria a contagem da população e entender essa população como um todo. Ou seja, quando se faz uma pesquisa do censo, né, e outras pesquisas que estão envolvidas, né, a gente consegue ver, por exemplo, o nosso saldo migratório, quantas pessoas saíram do país, quantas pessoas entraram no país. A gente consegue ver pela idade das pessoas a expectativa de vida. A gente consegue ver a escolaridade, né, dependendo do quanto tempo que essa população, em média, tem de estudos, a renda, né? Eu sei que num censo muita gente pode até mentir, né? Mas dá para ter uma noção da renda per capita da população e por aí vai. E aí quando o pesquisador ou os pesquisadores têm nas suas mãos esses indicadores, né? É possível a gente comparar as regiões e investigar a natureza dos problemas socioeconômicos. Exemplo, eu sempre falo para meus alunos que praticamente as mesmas perguntas que é feita numa pessoa que mora no centro-sul do país é feita para quem mora lá, sei lá, um ribeirinho na Amazônia. Como por exemplo, você tem geladeira em casa, né? Eu dando aula para os pequenininhos, eles falam, isso é óbvio, né, professor? Eu tenho geladeira em casa. Então, mas a mesma pergunta é feita para um ribeirinho, que às vezes não tem nem luz na casa dele. E para que é necessário saber isso, né? Por exemplo, para saber a capacidade que essa família, essa pessoa tem de armazenar alimentos, né? Quem mora numa área mais com uma população mais densa, com um pouco mais de desenvolvimento, consegue congelar alimentos, né? Que a durabilidade vai ser maior, enquanto em outros lugares o alimento que é pego na natureza fresco é necessário quase que praticamente comer no mesmo dia, na mesma hora, para que não estrague. Então isso faz diferença.
E aí, quando o governo ou, né, o pesquisador, lá quem seja, os tomadores de decisão, eles têm esses dados em mãos, é possível é, tomar as decisões e também implementar políticas públicas. Então vamos ver aqui basicamente alguns indicadores desse, até que eu coloquei lá em cima, né? Como por exemplo a taxa de natalidade, que é a razão. Quando diz a razão, né, no caso é uma fração, né? Uma divisão do número de nascimentos anuais por cada 1.000 habitantes. E aí a gente consegue ter uma taxa de pessoas que nasceram, né? Num bairro, num município, num país, lá o que seja. O mesmo cálculo é feito pela taxa de mortalidade, no caso, numericamente falando, né? A gente vê o número de nascimentos e outro a gente vê o número de óbitos. É a razão entre o número de óbitos registrados, né, por 1.000 habitantes em uma dada região em um dado período de tempo. Então a gente consegue ver quantas pessoas faleceram em um determinado local. E de mortalidade infantil é a razão entre o número de crianças mortas com até 1 ou 5 anos de vida a cada 1.000 nascidos vivos. Então também trabalha com quase que a mesma fórmula, né? Só que pegando a questão da mortalidade infantil. A taxa de fecundidade vai ser a razão entre o número de nascimentos e a quantidade de mulheres em idade fértil, ou seja, de 15 a 49 anos. Isso é uma média, tá? Que muita gente acha, às vezes, que o exemplo que está na esquina ou no vizinho, né? Que às vezes tem adolescentes que ficam grávidas mais cedo do que essa idade que está aqui, 15 anos, que é uma verdade absoluta para o país inteiro. E não, tá? Isso é uma média. A média é a partir de 15 e vai até 49 anos. Tem mulheres que ficam grávidas com mais de 49 anos? Tem, mas essa é a média, tá bom? Já o crescimento vegetativo seria você pegar os dados da taxa de natalidade e de mortalidade, né? Como foi falado aqui. É a diferença entre os nascimentos e as mortes, ou seja, entre a taxa de natalidade e a de mortalidade. Quando você tem posse desses dados, você consegue ver também se o crescimento vegetativo é positivo, negativo ou está empatado. Como assim? Positivo é quando nasce mais do que morre. Negativo é quando morre mais do que nasce. Um exemplo: o Brasil ainda tem crescimento vegetativo positivo, enquanto em alguns países na Europa o crescimento vegetativo é negativo. Então, há um tempo atrás, tirando esse momento que está passando sobre imigração, dos sírios e tal, que eu não vou entrar nesse detalhe, mas antes era um pouco mais incentivado a chegada de imigrantes em alguns países na Europa, porque não tinha gente suficiente para ocupar determinados postos de trabalho. Alguns países na Europa, por exemplo, incentivam a natalidade, dando dinheiro. Por exemplo, na Polônia, se eu não estou enganado, a partir do seu segundo filho se ganha um valor monetário, né? Porque o governo incentiva a natalidade. Como eu já tinha falado, né, o saldo migratório é a diferença entre a imigração é quem chega e emigração é quem sai de um determinado lugar, podendo ser positiva ou negativa. Então, alguns países na Europa hoje estão com saldo migratório positivo, com muita gente que entra. O Brasil, eu não tenho esses dados ainda, mas eu acredito que nesse censo de 2020 vai mostrar muita coisa interessante sobre a questão do saldo migratório. Exatamente por conta da crise que a gente passou nessa década, se você estiver vendo o vídeo um pouco depois disso, né? Mas a crise que a gente passou nessa década, a crise econômica, fez com que muita gente saísse do Brasil, mas ao mesmo tempo com a crise em alguns países vizinhos nossos, como por exemplo a Venezuela, fez também muita gente entrar no Brasil. Então a gente vai ver uma numeração bem interessante no próximo censo. A expectativa de vida é o tempo médio, né, que o indivíduo vive naquele país, ou seja, a idade, vamos pensar assim, a idade máxima que os indivíduos vivem, né, conseguem viver. E isso também nos dá uma ideia relacionado à questão da saúde que aquele país proporciona para aqueles indivíduos.
como por exemplo o sistema de saúde que funciona bem, que atende às necessidades das pessoas idosas e faz com que essa pessoa possa viver mais tempo, né? A vida dela fica um pouco mais prolongada. A escolaridade é simples, né? A média de anos de estudo de uma população, ou seja, em alguns lugares você pode achar como o tempo médio que a população está em um banco escolar, aprendendo desde o prezinho até os últimos estudos lá, doutorado, pós-doutorado, lá o que seja. A alfabetização seria a porcentagem de pessoas com capacidade de ler e escrever em relação à população total de uma unidade territorial, país, estado e município, né? Então seria mesmo a capacidade que a pessoa tem de ler e escrever, fazer conta e coisas do tipo. A renda per capita, então, vai ser a soma, né, da renda dos indivíduos daquele local que você está pesquisando e o número total desses indivíduos, né, sobre o número total dessas pessoas. E aí você acha a renda média dessa população. O PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, vai ser a soma, né, dos valores de tudo aquilo que é produzido em um determinado lugar, né? E aí a gente fala aqui país, estado, região, cidade, durante um período determinado. E aí toda vez que a gente vê no telejornal a questão do PIB, né? Às vezes a gente fala o PIB esse mês, né? Ou o PIB no trimestre, o PIB desse ano comparado ao ano passado. Ele é feito então dessa forma: pega todos os bens produzidos naquele local durante um determinado tempo. Então, a população economicamente ativa é o potencial de mão de obra com que pode contar no setor produtivo, né? Seria a população ocupada e a população desocupada a partir dos 10 anos de idade. Algumas bibliografias colocam dessa forma, né? Então, por isso que eu coloquei aqui a partir dos 10 anos de idade. São pessoas, então, que têm potencial para trabalho. É claro que aqui também a gente pode diferenciar de população economicamente inativa, que são as crianças, e vamos pensar também idosos que já estão aposentados. Se considera nesse sentido população economicamente inativa. E a taxa de urbanização é a porcentagem, né, de uma população que vive na zona urbana, ou seja, a quantidade de pessoas que moram em áreas consideradas urbanas. Por que eu falei que são áreas consideradas urbanas? Porque algumas prefeituras elas podem entender algumas áreas que nós às vezes olhamos, nossa, que é uma área rural, como uma área urbana, exatamente para cobrar o IPTU e não o ITR, né, que é o imposto rural. Então tem essas malandragens, né, entre aspas, de algumas prefeituras nesse sentido. Bom, se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários ou pode mandar um e-mail para mim, como eu coloquei lá no início do vídeo, né, que é o rafael@geografiaparaconcurso.com.br, ou você entra na minha página Geografia para Concursos lá no Facebook e manda uma mensagem que eu terei o maior prazer em responder. E você que vai tentar esse concurso do IBGE, que o próximo, né, que está sendo anunciado aí, e quiser receber minhas aulas, material, tudo aquilo que eu for produzindo ao longo do tempo, peço que você cadastre-se na minha lista VIP, que endereço é esse aí que está na tela. Então seria o bit.ly/IBGE-geografia. Vou soletrar, tá? bit.ly/IBGE-geografia. É um link encurtado para facilitar a memorização dele. E é só você entrar lá, que você coloca o seu e-mail, aquele que você mais usa, né? Tem que ser o e-mail que você mais usa, para que eu possa enviar tudo aquilo que eu for produzindo para você, tá bom? Eu peço que assim que você se cadastrar, você vai direto para o seu e-mail e olha que vai ser mandada uma mensagem para você e você precisa confirmar para que eu consiga mandar os e-mails para vocês, tá? Se você não achar o meu e-mail lá, procura na caixa de spam, e se você não achar nem na caixa de spam, tenta cadastrar de novo, porque pode ser que tenha algum dígito errado ali na hora que você colocou o seu e-mail, e aí o sistema não consegue mandar e-mail para você. Tudo bem? Então te vejo numa próxima aula. Um grande abraço e pode pesquisar outros vídeos aqui no meu canal que vão te ajudar muito nessa prova do IBGE. Um abraço e tchau, tchau.